lição hoje do capítulo do Evangelho é o capítulo 15, o item 3 que eu abri aqui, que é fora da caridade não há salvação. O item 15, tá? O capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o item 3 vem falando o que precisa do espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano, só que eu abri lá na parte 3. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá a ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura e alegoria. Há homens como os que quem fala, há homens como os que falavam, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar, para melhor aprenderem o que dizia. Tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, reservada ao justo, e da infelicidade, que espera o mal. Bem, é uma lição um pouquinho maior, tá? Mas eu acho que nesse trecho que nós já lemos aqui, deu para a gente compreender, né, que as bem-aventuranças que Jesus nos deixou e nos trouxe com tanta simplicidade, com tantos exemplos através da sua caminhada, sua trajetória aqui enquanto esteve encarnado, né, é um caminho que a gente observa que se nós seguíssemos, né, como nós já estaríamos bem. E a nossa dificuldade é muito grande, né? A gente observa que nós fazemos o esforço, né, para sempre trilharmos esse caminho do bem, mas ainda nos encontramos com um pouco dessa dificuldade. Então, que nós possamos, assim, completar essa lição, tá? Ela está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e é o trecho onde a gente vai ver a história da parábola do bom samaritano, que independente da religião que estivermos, o que importa não é a religião, mas é a nossa conduta moral com a situação do próximo, né? Como a gente observa nessa parábola, que naquele tempo o samaritano ele era tido como uma pessoa marginalizada perante aos olhos daqueles homens. E, na realidade, ele foi o único que teve ali uma atitude de amor com aquele semelhante, pois quando viu caído, recolheu ele, levou para uma estalagem, cuidou daquele ser que estava machucado, que tinha sofrido aqueles maus tratos, né? E falou ao homem da estalagem que tudo que ele gastasse, que mais tarde ele pagaria, né? Recompensaria esse moço, mas que cuidasse muito bem daquele ser. Então, ele, naquele momento,
ele teve assim o maior gesto de carinho. E é o que Jesus fala, fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos colocar esse sentimento de carinho, de amor ao nosso próximo, como ele falou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O samaritano, aos olhos dos outros, era tido como um mau elemento. Mas aos olhos de Deus, ele amou aquele próximo como a si mesmo. Ele cuidou daquele próximo. Né? Ele não passou como foi feito, como fez o levita e como fez o... esqueci o outro, não li a parábola, eu abri aqui. É o levita. Se vocês lembrarem aí, que a minha mente também de tudo não lembra. Eu sei que passaram na época, foram dois, deixa eu ver aqui para dizer, um sacerdote, né, e um levita, isso mesmo. Primeiro passou o sacerdote, né, desceu o caminho e passou, viu e olhou adiante. Depois passou o levita, também olhou aquele homem e deixou adiante. Mas o samaritano foi o único que parou e acolheu aquele homem. Então que nós possamos assim refletir sobre essa lição, né, no nosso caminhar, das nossas responsabilidades com o amor ao próximo, a oportunidade de sermos caridosos, mas a caridade do amor, né? A caridade do sentimento. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que envolvam a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a tua doce paz, Pai querido, possa assim nos envolver com o teu amor, com a tua tranquilidade, e que nós possamos, nesse momento, vibrar pelas nossas companheiras Ângela e Beth Rosado, para que elas possam, assim, ter um envolvimento onde elas estiverem em seus lares, e que nós aqui possamos, Pai querido, estarmos, assim, com a nossa mente abertas para o entendimento da lição desta noite, e em busca sempre do entendimento para que nós possamos, no nosso dia a dia, colocarmos em prática, Pai, o aprendizado que viemos buscar. Sabemos que estamos numa estrada de aprendizado, então que cada vez mais, Pai, que essa busca seja assim preenchida em nossos corações e que nos sintamos envolvidos e fortalecidos para que tenhamos forças sempre, Pai, de perseverar, de termos essa vontade de melhorar, de auxiliar os nossos amigos, de perdoar os nossos inimigos, de agirmos com carinho com todos, com caridade. Obrigada, te pedimos assim a tua permissão, Pai amado, para iniciarmos nessa noite o nosso estudo. A semana passada, nós fomos falando, né, o cético. Nós estamos no trecho cético, onde ele vem fazendo várias indagações a Allan Kardec. E nessa passagem, né, nesse início, ele começou a fazer questionamentos a respeito da mediunidade, né? E ele pergunta, ele vem perguntando, a nossa pergunta de hoje é: há algum sinal, o visitante pergunta, há algum sinal com que se possa reconhecer essa aptidão? Essa aptidão que ele fala é a mediunidade, né? Que ele vai interrogar Kardec sobre essa questão da mediunidade. E Kardec responde ao cético esse pedacinho aqui. E ele fala: até o momento não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos aqueles que se julgou pudessem reconhecê-la são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a mediunidade existe. Ok? Achou? Então, passando para você, minha amiga, que Jesus te abençoe e te proteja. Uma boa tarefa, muita paz para ti. Passando, minha querida. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Divino, boa noite, Nina, Lisa e Cristiane. Som ok, obrigada. Bom, vamos lá. Então, a Elo já estava falando aí com vocês, né? Fui pega assim de surpresa. Eu não era hoje, então eu estava aqui fazendo outra tarefa. Mas vamos lá. Kardec que está falando dos meios de comunicação, que o nosso amigo está questionando aqui como é que isso se realiza. E aí então chegamos aqui no ponto da mediunidade. E o companheiro aí, ele quer saber se existe algum sinal com que a gente possa identificar a mediunidade. Quem é que é médio, quem é que não é, o tipo de mediunidade. E ele responde então que até o momento não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Não existe.
Todos aqueles que se julgou pudessem reconhecê-la são sem valor. Então, ele fala que a experimentar é o único meio da gente saber se ela existe. Ela vai se manifestar. A mediunidade, ela, em algum ponto, algum momento da tua existência, daquele que tem a mediunidade ostensiva, ela vai se manifestar. Uma mediunidade, no sentido real da palavra, todos nós temos, né? Porque o que significa mediunidade? É a ação de você poder interagir com o mundo espiritual. E agir com o mundo espiritual, todos nós interagimos. Uns de uma maneira mais light, mais tranquila, né? E outros de maneira mais ostensiva. Então percebem com mais grandiosidade esse mundo espiritual. Então são aqueles que conseguem ver, que conseguem ouvir, que conseguem escrever, pintar, desenhar, e aí vai vários tipos que se apresentam. Sendo que, determinado momento, essa mediunidade vai se manifestar. Então a gente não tem como diagnosticar se a criatura tem mediunidade ou não. É esperar que ela se manifeste, é o que Kardec está colocando aqui. E aí ele diz, além disso, os médiuns são muito numerosos e é muito raro que, se nós mesmos não formos, não se encontre um deles em algum membro da nossa família ou do nosso círculo de amizade. Outra grande verdade, né? Médium, atualmente, principalmente hoje em dia, a gente tem muitos aí. Por quê? A necessidade maior de que espíritos, né, tenham reencarnado com essa faculdade para poder esse mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, começar a se ter assim uma coisa natural, a se observar e a se ler, a se viver de uma maneira natural, sem ser aquela coisa misteriosa, sem ser aquela coisa funesta, aquela coisa terrorista, aquele terror que se colocava antigamente de muito mistério a respeito, que tudo era sobrenatural. E aí a doutrina espírita, trazendo esse esclarecimento para nós, vem mostrando que mediunidade é a faculdade apenas que alguém tem e que veio com essa faculdade, né, nasceu com essa faculdade, com o objetivo de praticar a tua evolução, quer dizer, evoluir através do trabalho. Cada caso é um caso, a gente não pode afirmar aqui por que a criatura é médium, né? Mas a médium, quando a gente está falando aqui da mediunidade ostensiva, mas vai ter uma razão, tem um objetivo lá. No seu planejamento reencarnatório, ele vai saber, ele sabe por quê, né? E aí Kardec então diz, o sexo, a idade e o temperamento são indiferentes, quer dizer, não importa se é masculino e feminino, idade também não tem nada a ver, crianças já manifestam a mediunidade, outros se manifestam mais no período da adolescência, outros às vezes só vão manifestar essa mediunidade num tempinho bem mais tarde, porque cada caso é um caso, é necessidade de cada um. E ele diz que a mediunidade se encontra entre homens e entre mulheres, crianças e velhos, e as pessoas que estão bem de saúde e as que estão doentes. Não importa o fato de você estar doente, você não vai perder a tua mediunidade, ela não vai sumir e se afastar, porque a gente sabe que mediunidade é uma coisa orgânica, está ligado ao corpo também, né? É espiritual, mas é ligado ao corpo. Então, independente do lugar que você esteja, da situação que você esteja, do estágio em que você esteja, ela pode se apresentar e se manifestar. E aí ele diz, né? Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso faria supor que a faculdade é permanente, enquanto que ela é essencialmente móvel e fugidia. Ou seja, não é porque você apresentou sinais mediúnicos em determinada idade, lá tenra, que você vai ficar com ela eternamente. Não. Vai variar aí, pode ela ficar sempre e pode não. Então é isso que ele está falando aqui. Por isso há a dificuldade de se identificar, de se diagnosticar
mediunidade. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado, para que a criatura tenha essa mediunidade e ela se apareça, se ela se manifeste, há necessidade de um espírito desencarnado. A gente sabe que aí é ligação fluídica. Continua ele aqui para nós. Sua causa moral está na vontade do espírito, que se comunica quando lhe agrada, e não de acordo com a nossa vontade, de onde resulta que, primeiro, nem todos os espíritos podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, todo médium pode perder sua faculdade ou vê-la suspensa no momento em que menos se espera. Isso também está bem claro lá no livro dos médiuns, onde a gente estuda perda da mediunidade por várias razões. Mas voltando um pedacinho aqui antes, ele diz aqui uma coisa muito importante. A sua causa moral está na vontade do espírito, que se comunica quando lhe agrada. A comunicação dos espíritos, a manifestação dos espíritos não são de acordo com a nossa vontade. Ah, eu sou médium, então tá, então vou sentar aqui agora e evocar um espírito. Não é assim que a coisa se acontece, né? Existe uma disciplina muito grande no mundo espiritual. E por várias razões não é dessa maneira. Uma delas é que ele cita aqui. Nem todos podem se comunicar. Então eu posso fazer uma reunião aqui, evocar isso aqui. Pois é, por conta disso aqui. O espírito, eu posso querer aqui evocar o espírito do meu pai, né, que, por exemplo, já está desencarnado, mas ele não tem condições de se manifestar, não está preparado, então está em uma situação que não tem como ser evocado, por razões mil. Então não pode ser assim, né? Quando ele tem condições e se ele pode, há necessidade para isso, então ele é que se manifesta. É por isso que numa casa espírita séria, que faz um trabalho sério, não existe essa coisa de toda hora você estar evocando o espírito. Existem as reuniões especiais, em horários determinados, com muita disciplina, para esse trabalho. E as casas espíritas sérias, elas orientam sempre seus médiuns. Mediunidade se trabalha na casa espírita. Não vai sair por aí se espritando, evocando espírito, fazendo reunião mediúnica por tua conta, não, porque não é certo. Nem passe, não é? Nem passe nós devemos dar por nossa conta fora da casa espírita. Pelo menos no Centro Espírita Leon Denis, quando nós vamos lá trabalhar, fazer o curso de formação mediúnica, para trabalharmos no passe, dando passe, o conselho sempre, durante todo o curso, toda a orientação, é sempre dito isso para nós. Porque tem gente que é assim, sabe que você é espírita, aí o vizinho passa mal, vem bater na tua porta. Ah, dona fulana, a senhora é espírita, vai lá ver o problema. Não pode, não podemos. A gente vai sim, pode até ir, mas com prece. Pega o evangelho, trabalhar com prece e com o evangelho. Mas ir para lá, resolver, dar passe, não é aconselhável. Passe se toma na casa espírita. Se dá na casa espírita. A gente não sabe o que a gente vai encontrar no ambiente que está lá com problema. Né? Você não sabe o que está ali. Então você vai lá, é aquela velha história, você vai meter a sua mão em cumbuca, sem saber o que tem dentro da cumbuca, está arriscado ter lá um vespeiro e você se machucar todo. Então, eu me lembro que quando eu fiz o meu curso de orientação mediúnica, e até hoje é assim, né? A Sidona, a gente chamava ela de Sidona, que era uma das orientadoras do curso, ela falava isso muito. Ela batia na tecla, não faça isso. Não vá dar passe, não vá fazer trabalho, é fora da casa espírita. Você não sabe o que você pode acarretar para você. Então é uma coisa muito séria, que é o que Kardec vem falando para nós aqui, né? Então nem todos os espíritos podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns. Também não é qualquer espírito que você pode chamar para qualquer médium chamar qualquer espírito. Não.
é necessário que haja uma afinidade fluídica. A gente sabe disso, né? A gente vê na nossa casa o exemplo. Existem médiuns que trabalham com determinados espíritos, porque existe ali uma afinidade fluídica para que o médium tem que estar em harmonia, o espírito tem que estar em harmonia com o médium para que haja o intercâmbio e a comunicação e a psicografia, seja lá o que for, o tipo de mediunidade que for. Se não houver essa integração, se não houver essa afinidade, essa ligação fluídica, não tem como o médium, o espírito, utilizar os médiuns, né? Então, o segundo que ele diz aqui, segundo, todo médium pode perder sua faculdade ou vê-la suspensa por várias razões, por indisciplina, por motivo de doença, por motivo de trabalho, por motivo de... Várias situações podem acontecer, a gente tem isso bem detalhado no livro dos médiuns. E aí ele continua, estas poucas palavras são suficientes para lhe mostrar que há, nesse assunto, todo um estudo a fazer para que se possa perceber a causa das variações que esse fenômeno apresenta. Por isso que Kardec fez questão de colocar um livro, que é o livro dos médiuns, falando somente sobre mediunidade. Então a gente vê ali um trabalho, quando ele vem falando o que é a mediunidade, como é que ela se manifesta, o que é ser médium, o que precisa fazer para ser médium, os tipos de mediunidade. É um livro assim que todos nós, independente de termos mediunidade ostensiva ou não, temos que estudar. Todos nós precisamos ler, estudar, quem trabalha, quem não trabalha em reunião mediúnica, quem já dá passe, quem não dá, porque tem que conhecer como é que o processo, o que é o processo, né? Como é que acontece esse intercâmbio de mundo espiritual com o mundo material. E ali no livro dos médiuns a gente entende tudo, bem explicadinho. Hoje, por exemplo, nós tivemos um estudo de manhã, na sala do Zé, que ele está falando sobre isso, a respeito de como é o processo, e aqui nesse livro também a gente vai falar sobre isso, o processo dos efeitos que acontecem, dos efeitos físicos, né? Então, o espírito entra na mesa, não entra na mesa, não entra, está lá. Então está lá, bem explicado, e aqui Kardec fala também. Então a gente tem que tem gente que pensa que o espírito entra, incorpora no médium, entra no corpo do médium. E não existe isso, não entra. O espírito, na época das mesas girantes, né, antes de Kardec ter feito o estudo, observado, achava-se, né, que o espírito estava ali dentro da mesa. Não é isso que acontece. O que acontece é um envolvimento fluídico. Boa noite, borboleta, seja bem-vinda. O que acontece é um envolvimento fluídico, né? E aí os ruídos, as batidas aconteciam ali. A mesma coisa é com o médium. Há um envolvimento fluídico, uma ligação perispiritual. O perispírito do espírito desencarnado com o do médium. E aí, por isso que tem que ter afinidade. Se o médium não tem condições, afinidade com esse espírito, ele não pode. Tanto é que o espírito não pode vir incorporar e trabalhar com qualquer médium. Não, tem os médiuns para cada tipo de espírito, né? Então ele está falando isso aqui bem claro. Continua ele aqui para nós, né? Seria, pois, um erro acreditar que todo espírito pode atender ao apelo que lhe é feito e comunicar-se pelo médium que apareça. Acabamos de falar. Não tem como, não pode ser assim. Gente, a disciplina do mundo espiritual é muito grande. É uma coisa muito organizada. Não é essa bagunça nossa aqui do mundo material, não. A espiritualidade, ela é super, hiper organizada, disciplinada. Tudo tem o seu jeitinho, tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora, tudo tem o momento certo de ser realizado e de ser feito.
Não é do jeito que a gente costuma fazer aqui, não. Principalmente, né, povo brasileiro, que gosta de dar jeitinho para tudo. Em termos de trabalho mediúnico, não existe isso, de dar jeitinho para tudo. Pois é, Elô, bem lembrada. A Elô está me lembrando aqui em Whisper, né? A preparação que o nosso companheiro médium lá do Leon Denis, ele teve no dia que teve a nossa reunião. Boa noite, Anônimos, boa noite, Miro, sejam bem-vindos. A reunião, nós íamos ter uma reunião em que tivemos a nossa reunião do grupo Spinete, e o médium veio para trazer a comunicação do nosso mentor, que é Caibara. Interessante, né? Quando tem a nossa reunião, no Leon Denis, né, Elô, tem isso também, olha só. Nós temos lá trocentos médiuns que fazem esse tipo de trabalho. Mas para a nossa reunião com o senhor Caibar Schutel, é só o Joaquim. O Joaquim vocês conhecem porque ele dá palestra aqui de vez em quando, às segundas-feiras no Livro do Médium. Então, toda vez que vamos ter reunião, que nós vamos trabalhar, receber orientação da espiritualidade com o senhor Caibar, que é o mentor desse nosso trabalho aqui na internet, quem vem, o médium que vem trabalhar é o Joaquim. E é como a Elô lembrou aqui, ele contando pra gente. A reunião ia ser no domingo às 15 horas da tarde. Ele começou a se preparar no dia anterior. Né? Naquele domingo ele ficou se preparando, porque é uma comunicação, ele ia receber uma comunicação, lá o trabalho mediúnico, de um espírito de uma certa envergadura. Né? Caibar Schutel já tem uma elevaçãozinha. Então, é necessário que você tenha disciplina, que você seja organizado, que você cuide do seu corpo nesse dia, que você cuide dos seus pensamentos. É como nós que vamos trabalhar no dia de reunião mediúnica, quem é médium de cura, que vai trabalhar na sala de cura, é um dia que você tem que ficar com o seu corpo limpo dessas enzimas que muitas vezes até através do pensamento a gente joga para dentro do corpo. Então a gente tem que estar com o nosso pensamento limpo, uma alimentação tranquila, uma alimentação leve, que é para a gente poder dar facilidade do espírito entrar em contato com os nossos, fluidicamente com o perispírito, com o nosso perispírito. Né? Então está bem claro isso aqui, para ele já ir se harmonizando, isso aí, para ver a sintonia. Se você chega lá, o espírito vem todo disciplinado, todo bonitinho, todo arrumadinho, você está lá todo jogadão, né? Você está lá todo largadão, de qualquer maneira, comeu o que tinha que comer, só na hora do trabalho. Isso, qualquer tarefa dentro da casa espírita, qualquer tarefa espírita, tem que ter uma disciplina muito grande. Até esse trabalho que a gente faz aqui. Né? O trabalho que você está escalado para fazer um estudo na casa espírita, vai fazer lá uma palestra, vai fazer uma exposição. Naquele dia você tem que se preparar. Gente, é um trabalho mediúnico, é uma ligação com essa espiritualidade. Então nós temos que darmos condições deles estarem junto a nós, nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo naquele momento. Por exemplo, eu não estava preparada para fazer esse estudo aqui hoje. Claro, foi uma emergência, né? Mas então, quando a Elô me ligou aqui, agora eu vou contar, viu, Elô? Quando a Elô me ligou aqui, na mesma hora que eu ainda falei para ela, vou demorar um pouquinho, porque eu ainda vou ligar o computador. Mas não era nem por isso, porque eu fui pegar rapidinho o meu evangelho, li uma página aqui, li um item, fiz uma prece pedindo um amparo. Porque eu não tinha me preparado antes, né? Eu fiz o estudo à tarde e tal, e aí depois eu saí, fui na casa espírita, cheguei ainda agora, estava arrumando meus materiais aqui para amanhã. Era a Ângela que ia fazer o estudo hoje, então eu já tinha visto, estava aqui, ia até entrar mais tarde, arrumando as minhas coisas, né? Mas então, quando ela me ligou, né? Falei, na mesma hora, a gente tem que
Não pode fugir. Eu ia deixar a coitada. Ela ligou, ai, Beth, pelo amor de Deus, me socorre. Não ia deixar. Eu estou sozinha aqui, não tinha ninguém mais. Outro arroba aí para ajudar. Eu falei, não, fica tranquila que eu vou entrar. Só vou demorar um pouquinho, porque o computador estava desligado. Mas o computador a gente liga e ele entra rápido. Mas eu falei isso por quê? Porque eu peguei meu evangelho aqui, eu não sou nenhuma boba, né? Vou botar minha mão em vespeiro. Preguei o evangelho, fiz uma prece, pedi o amparo e ajuda, e a gente está aqui fazendo o trabalho. Com certeza não vai sair uma Brastemp, né? Não vai sair aquele estudo maravilhoso, porque eu não me preparei, não fiz uma leitura antes, não relembrei. A gente lembra desse livro, a gente já fez estudos dele, faz estudo aqui, mas a cabeça da gente tem mil coisas, né? Você faz palestra de um assunto hoje, faz palestra de outro assunto amanhã, então você fica com ele misturado. Mas com certeza eu não vou falar besteira, porque eu tenho a fé convicta de que, como eu procuro fazer as minhas coisas disciplinadamente, não sou a melhor do mundo, mas me esforço para ser disciplinada, eu já fiz. Então eu vou ser amparada. Bobagem, vocês tenham certeza de que eu não vou falar. Porque a hora que se eu pensar em falar alguma bobagem, eu vou conseguir morder a língua. Eles vão me fazer morder a língua, tá bom? Então a gente vai assim, mas faz. E aí o trabalho sai. Com certeza sai. Por quê? Porque você está ali fazendo, dando a oportunidade, você está dando a abertura para que eles te amparem, que eles te ajudem, né? Se você leva na brincadeira, na indisciplina, você não tem um amparo. É aquilo que Jesus sempre nos disse, e eu sempre tenho isso comigo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Eu falava muito isso, falo até hoje para os meus alunos o seguinte: não adianta você, no dia da prova, ficar rezando, fazendo promessa, querendo um milagre, porque não existe. Você tem que estudar. Se você estudou para fazer a prova, você tenha certeza que você vai fazer a sua prece, pedir os seus mentores, eles vão te ajudar. E eu explicava por quê. Se você não está com a matéria dentro do teu cérebro, mesmo que você não tenha assim, muita certeza, né, daquilo, mas você colocou material no teu cérebro, para que os espíritos possam lá, e tem material para te ajudar a se lembrar. Isso ele pode fazer. Agora, se você pede ajuda, ele vem, encontra o teu cérebro vazio, você não estudou nada achando que o santo vai te ajudar, ele vai dizer assim, ó, sinto muito, mas eu não tenho como te lembrar. Não é? Então, e isso é sério, eu falava isso para eles, podem fazer prece, pode fazer promessa, pode rezar texto, pode fazer o que quiser. O aluno fica desesperado muito no final do ano, né? Está precisando de nota? Eu falei, pode fazer, agora estuda. Porque se não estudar, nem Deus pode te ajudar. Não tem como. Ele não pode soprar a resposta no teu ouvido, ele vai buscar material. Então é o trabalhador da casa espírita, né? Os espíritos vão te ajudar, mas a gente precisa dar material, dar campo para eles poderem nos ajudarem. E isso, a disciplina é um dos pontos importantes. Você cumprir ali o seu horário, você ser responsável com... Isso não é só dentro da casa espírita, a gente tem que ser assim no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Não é ser Caxias, não é ser Durão, não é ser nada, é ser disciplinado. E tudo que você faz organizado, com disciplina, a coisa flui tranquila. E acontece tudo certinho, bonitinho, como a gente se organizou. Não é? Então é isso que Kardec está passando aqui. Não adianta você chegar, eu sou médium. Tá, sou médium e vou sair fazendo o que eu quero. Não é bem assim. Trabalhar com a espiritualidade não é oba-oba que a gente faz aqui na hora de diversão, de lazer, não. Então ele continua dizendo aqui para nós. Em princípio, peraí, deixa eu ver se ele diz assim, para que um espírito se comunique primeiro, é preciso que lhe seja conveniente fazê-lo. Ou seja, tem que ter um objetivo. Depois que sua posição ou suas ocupações o permitam. Quer dizer, a condição em que ele se encontra, se ele já é um espírito que tem condições de
trazer uma mensagem, de dar uma mensagem, de fazer uma comunicação, porque não é também o espírito que quer, eu quero fazer uma comunicação, pega aquele médium ali e faz. Não, não é assim. Eles também têm um aprendizado para poder se comunicar com o médium. Porque, gente, essa comunicação ela é feita pensamento, com pensamento. E o nosso pensamento, ele não é vagaroso como a nossa fala. Então, para que o médium decodifique o que o espírito está falando, é preciso que haja um treinamento, tanto do lado do espírito como do lado do médium. Eu não sou médium de psicografia, nem de psicofonia, não sou médium ostensiva nessa área. Mas eu converso com as pessoas que são e eu pergunto como é feito o processo. Então, eles explicam isso para nós. Para mim, pelo menos já me explicaram, porque eu não vou falar de uma coisa sem pesquisar, sem ver. Então, ele diz, o espírito, ele fala com o médium através do pensamento. Então, olha só, o esforço que o médium tem que fazer ainda de traduzir, é como se fosse uma tradução daquilo que ele está pensando. E o espírito, por sua vez, também, para chegar a esse ponto de passar uma comunicação, ele precisa de um treinamento. Ele precisa de vir, assistir, aprender como é que é o mecanismo, estagiar. Eu me lembro que na nossa casa espírita, muitos vinham, e espíritos assim, nós temos um dia no Antônio de Aquino, né, o Centro Antônio de Aquino, que é ligada ao Leon Denis, a nossa obra social, e ali a gente tem toda terceira segunda-feira do mês um trabalho de homenagem aos nossos entes queridos que já desencarnaram. Então é feita uma palestra, um estudo, e depois é feita uma prece, e sempre tem um médium lá que sempre vem a mensagem de algum ente querido daqueles que estão ali na reunião. Uma vez um pai que já se foi, um filho, é emocionante, é uma coisa muito bonita. E muitas das vezes o ente querido não vem dar diretamente a comunicação. Então vem um mentor da casa, né? Um espírito que já trabalhou na casa, que já tem o conhecimento. Normalmente, eu não sei se a Elô lembra, acho que não é do seu tempo, mas geralmente quem vem fazer antes é o seu Bahia, que é responsável por esse processo. Então o seu Bahia vem e diz e fala através do médium, né? Olha, a pessoa, o fulano de tal está aqui, veio dizer isso, isso, isso. Ele ainda não está falando diretamente, porque ele não tem condições, não está preparado. Então eu estou falando por ele. Ele quer dizer isso, 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 isso. É uma coisa linda. Então por aí a gente vê como é que a coisa é organizada. Aí vamos nós aqui bagunçar? Não, né? E ele coloca aqui que, por último, que ele ache no médium um instrumento propício, olha só, a afinidade que eu falei lá, apropriado à sua natureza. Né? É interessante que quando a gente trabalha no atendimento fraterno, na mesa mediúnica, aos espíritos sofredores, eu já percebi isso, né? Trabalho como apoio. Então, eu já percebi isso, que o médium, geralmente os espíritos que têm assim, o mesmo estilo, a mesma maneira de ser, eles procuram sempre aqueles médiums. Então, você vê, existe médium que recebe tipos de espírito X, médium que trabalha, que recebe, né, que incorpora ali espíritos de outro tipo e são do mesmo estilo os espíritos. O que? É essa afinidade que ele fala aqui. O espírito tem que ter essa ligação com o médium, a ligação fluídica. A Cristina colocou, mas Beth, eu não tenho preparo e às vezes escuto as comunicações dos espíritos. Não, o problema não é você não escutar, porque você tem a mediunidade. Então, o que você tem que fazer, Cristiano? Você deve procurar uma casa espírita para que você utilize esta sua mediunidade de maneira correta. Que aí você vai estudar, você vai aprender, que não é a qualquer hora que você pode estar recebendo comunicação, você não vai ficar recebendo comunicação de espírito zombeteiro, de espírito brincalhão, que pode estar querendo brincar com você. Entende? Então você precisa educar essa tua mediunidade.
Isso aí, Lisa, pensamos juntos, né? É necessário que se eduque a nossa mediunidade, a gente vai adquirir o conhecimento, porque a mediunidade você tem, entende? A mediunidade é assim, é uma antena parabólica que a criatura tem em cima da cabeça. Eu coloco assim quando eu estou explicando isso. Uma antena parabólica, se ela não estiver sintonizada, se ela não estiver preparada, o que ela vai captar? Todos os canais, qualquer coisa que passar ali, ela está captando. Quando você coloca lá o aparelho nela, organiza direitinho, sintoniza lá os canais, aí sim, a tua antena parabólica só vai pegar os canais que estão lá marcados para serem sintonizados. A nossa mediunidade é assim. Ela está ali comigo, você tem a mediunidade. Se você não está educando, se você não está orientando, ela está sendo usada de qualquer maneira. Né? Pode vir de maneira light, pode vir de maneira complicada. Trazer, assim, comunicações leves, comunicações suaves, mas você pode também ser objeto de brincadeira de espírito. Então é por isso que a gente sempre aconselha, frequente uma casa espírita para você educar a tua mediunidade. O que é educar a tua mediunidade? Se vai estudar, vai entender o que é mediunidade, como que é o processo mais detalhadamente, como que acontece as comunicações, e aí você vai se disciplinar, porque você também não vai poder ficar sendo objeto de espírito a hora que o espírito quer também não. Você tem a sua vida material, né? A Elô colocou aí, eu também era assim, Cristiane, mas hoje nos trabalhos que me coloco, sinto-me despreparada. E hoje estou nos estudos para me preparar. Pois é, o objetivo do estudo é esse. É você se conhecer, você se entender, e aí você cumprir com a missão que você se propôs quando concordou vir com essa mediunidade, que é trabalhar em função do próximo, ou seja, fazer caridade, né? Mediunidade é sinônimo de caridade. E a Elô ainda coloca que a educação através dos conhecimentos adquiridos nos estudos. Sim, porque aí você vai saber o que é que está acontecendo com você. Você não vai deixar ser usada e envolvida. Tá, Cristina? Vai para a casa espírita porque, olha, é muito bonito. Principalmente se você ouve, é porque você deve ser uma médium psicofônica. Então você vai transmitir mensagem. Você quer coisa mais bonita? É uma tarefa ardosa, né? Trabalhosa, né? Mas é bonito, né? E é a tua chance de praticar a caridade. Você se propôs a isso. Então não foge não, minha amiga. Vai lá, tá? Bom, continuando aqui, Kardec diz assim para a gente ainda. Em princípio, podemos nos comunicar com os espíritos de todas as ordens, com nossos parentes e amigos, com os espíritos mais elevados, como com os mais vulgares. Quer dizer, veja bem como é que ele colocou. Em princípio, podemos fazer isso tudo. Aí ele vem. Porém, independente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos voluntariamente segundo as circunstâncias e principalmente em razão da sua simpatia pelas pessoas que os chamam, não atendendo ao pedido de uma pessoa qualquer que tenha a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Neste caso, se quando eram encarnados, eles não se incomodariam com esse tipo de pessoas, após a morte também não lhe darão importância. Ponto importante isso aqui, porque quando desencarnamos, não modificamos. Então, quando ele diz aqui, se a criatura não dava importância a esse tipo de assunto quando era encarnado, desencarnado muito menos. Então, é muito claro o Kardec aqui, explicando para nós, né? Você pode, em princípio, podemos nos comunicar nos espíritos, todos os espíritos podem se comunicar. Não existe nada que impeça. Porém, né, independente da condição que ele se encontre, a individualidade de cada um, eles vêm mais ou menos
com um objetivo, quando tem um objetivo, não simplesmente para atender a nossa curiosidade. Espírito que atende curiosidade é espírito zombeteiro. Um espírito que tem responsabilidade, um espírito que já atingiu um certo grau de evolução, ele não vai ficar à tua disposição para brincadeiras. Não é? Então, quando a gente vê as pessoas aí fazendo brincadeira de copo, brincadeira de compasso, na escola acontece muito essas brincadeiras de compasso, ali tem um espírito? Sim, pode ter. Né? Mas temos a certeza de que não é um espírito superior. Não é um espírito elevado que está ali brincando, matando curiosidade de quem está a fim de brincar. Com certeza não. Essa fase passou. Aconteceu na época de Kardec, eles vinham utilizando lá as reuniões nos salões parisienses, onde a brincadeira das mesas girantes era uma febre naquela época, para poder a doutrina explodir. Né? Para que Kardec tomasse conhecimento e viesse estudar e observar. Passado esse primeiro momento em que Kardec, junto com aqueles médiuns que foram trabalhar junto com ele, decodificaram a doutrina, esse processo eles já não utilizam mais. Então eles vão vai acontecer ali o fenômeno? Sim, que é o que ele disse aqui, ó. Em princípio, todos podem se comunicar, mas com certeza, espírito superior não vai. A gente tira pela gente, né? Você vai desperdiçar o seu tempo com frivolidades? Com brincadeirinhas bobas, né? Vai sentar no meio-fio e ficar brincando lá, com tanta coisa séria que a gente pode fazer? A mesma coisa são os espíritos, gente. Eles são iguais a nós, não é? Pois é, nem dá tempo. Não é que a gente não estou falando de lazer, não, porque o lazer é necessário. Eu estou falando de ocupações que não vão te ter utilidade para você. O quê? Coisas pueris, coisas fúteis, né? Que não vai te acrescentar nada. Você vai perder tempo com isso? Eu não perco. Até numa reunião, até o tipo de conversa. Conversar coisa boa, conversa que tem, sim, né? A gente não se interessa mais. Mas começa aquelas conversas bobas que não vão te acrescentar nada, fofoquinha boba, eu saio fora, eu não participo, não vou crescer. Então a mesma coisa são os espíritos. Conforme a gente vai tendo conhecimento, a gente vai modificando os nossos valores. Então, como existem ainda os brincalhões, os zombeteiros, quem é que vai participar? É a mesma coisa quando você passa aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muito isso. Você vê lá, panfletos são distribuídos, até aqui na internet tem lá. Venha resolver os seus problemas. Trazemos o seu amor em 3 dias, resolvemos o seu problema de desemprego, resolvemos o seu problema de saúde, resolvemos tudo. Atendimento, todos os dias, de 8 da manhã às 18 horas da tarde. Quer dizer, o dia inteiro, aquela criatura vai estar ali e o espírito vai estar ali o dia inteiro, junto com ela para fazer atendimento. Isso não é coisa de espírito superior. Então, quando vem plaquinhas, né, o espírito, perto de onde eu moro, tem um que colocou um nome até bonito, diferente, botou lá, consultório espiritual. Eu falei, meu Deus do céu, imagina, né? Quem é que está dando essas consultas aí? Só pode ser espírito inferior, espírito brincalhão, espírito zombeteiro, que vai para lá enganar as pessoas. E aí o médium também tem a sua responsabilidade, porque participa disso. Normalmente o médium entra nessa visando lucro financeiro, né? Porque é sempre cobrado lá a consultinha, sempre você tem que pagar. Em última hipótese, você tem que salvar o anjo da guarda do médium, mas esse salvamento do anjo da guarda é com um dinheirinho, então a coisa fica assim. Então, você olha aquilo ali, a gente que tem esse conhecimento aqui, que a doutrina oferece, você acha que ali vai ter um espírito a nível superior para poder te dar uma orientação? Né? Vai resolver os seus problemas? Eles resolvem só problemas materiais, é comprar o carro, é comprar a casa, é comprar isso, é comprar aquilo, resolver o problema de amor, traz o marido de volta, traz a mulher de volta, essas coisas fúteis.
que a gente sabe, com o conhecimento que a doutrina nos traz, que nós mesmos temos condições de resolver, né? Jamais, né, Anônimo? O espírito superior não vai perder tempo com isso. Imagina um doutor Bezerra de Menezes fazendo uma coisa dessa. Nossa, nem pensar. Meus amigos, a gente está ali com o nosso tempo já estourado, né? Vamos, então, encerrando por aqui os nossos trabalhos. Lembrando que na próxima semana a gente vai... Ah, pode? Peraí, Lu. Então, pensei que já fosse para terminar. Sobe aí, então. Dá o seu pitaquinho. Peraí. Boa noite a todos. Beth, é que eu, agora lembrando aqui, me bateu na cabeça, porque eu achei assim, eu fiquei olhando, né? Eu estava vindo de Bangu, não sei se você viu ali na praça, na igreja ali principal em Realengo, tem uma igreja, né, evangélica, que botou um cartaz tão grande assim, dia do descarrego, sexta-feira, botou vários horários, 7, 10, eu fiquei olhando aquilo, 17, tudo. Eu sei que age, né? A gente não vai aqui desacreditar e tudo. Mas aí estava assim a mensagem. Se você está sofrendo de macumba, de olho grande, de não sei o que, mas tanta coisa negativa, aí eu fiquei olhando o que a gente para ver, né? O que é mais fácil colocar a culpa no outro. Porque se eles colocassem assim, você está com problema, você fosse estudar e ver que o problema é com você, né? Não ir para lá ocupar a espiritualidade, que a espiritualidade até vai socorrer muitos, porque a gente vê, né, que a fé de muitos vão em busca de um socorro, de um auxílio. Mas, menina, mas está um cartaz tão grande, que eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, é complicado, né? Porque é muito mais fácil a gente se reeducar, né? Se educar, se instruir, conhecer e se modificar, porque a gente vai ver que a gente não vai pegar nada disso. Sabe, não vai chegar nada dessas coisas perto da gente não vai ter essas influências, porque a gente se melhora, a gente melhora esses irmãos também. Agora vai para uma questão dessa, aí bota lá bem grande. Menina, eu estava olhando os outros no ônibus, eu olhando, porque eu olhei a moça olhando e ela falando assim, ai, eu vou ver se eu venho. Aí eu fiquei com meus botões, eu falei, ai meu Deus, eu vou parar mesmo, vou queimar no mármore. O pensamento da gente é complicado, né, Beth? Aí eu olhando a situação, porque é muito mais fácil você dizer que faz uma sessão dessa, né, de descarrego e tira tudo. Tá, e tira. E aí? Como é que ficam esses espíritos? O que eles aprendem? Que parte doutrinária tem para eles? Porque sai dali e pega outro mais à frente, porque ninguém se educa, ninguém se modifica, né? Então fica sempre tendo um prato para eles se alimentarem, né? Deixa eu passar para você, Beth. É verdade, Elô. Eu já vi sim essa placa. Eu vou muito a Bangu, então eu passo muito por ali. Eu já vi sim essa placa ali. Aqui mesmo, onde a gente mora, aqui perto da obra social, tem uma igreja que de vez em quando tem uma placa dessa lá. Mas você falou uma coisa importante. É isso aí, não adianta. É como o aluno que muda de escola em escola, né? Todo mundo conhece essa história, né? O aluno, essa escola aqui não serve para mim, não, vou para outra. O problema continua, ele vai para outra, o problema continua. O pai se mudando, o aluno passa por todas as escolas que existem. O problema não são as escolas, o problema está no aluno. Ele que não quer nada com o estudo, ele que não quer responsabilidade. Então a mesma coisa somos nós. O problema, como eu estava falando hoje de tarde no estudo que nós fizemos aqui, Deus não tem culpa de nada. Deus não é responsável por nada que nos acontece. As pessoas costumam dizer, Deus esqueceu de mim, Deus está me punindo, Deus está fazendo isso comigo, Deus está me provando, Deus não está fazendo nada, Ele criou as leis e pronto, você que se vire. Não é? Então a responsabilidade é sua. A coisa mais linda que tem é essa engrenagem criada pelo Criador, por Deus. Ninguém é responsável pelo sofrimento nem pela dor de ninguém. E ninguém também vai poder resolver, consertar a dor de ninguém, a não ser a própria pessoa. Então, quando você vê lá... Eu vi uma coisa na televisão, vou contar para vocês rapidinho, porque é cômico e triste ao mesmo tempo. Porque eu fico com pena das pessoas que são enganadas por essas pessoas, né? São os falsos profetas. Então eu passando na televisão, assisti, aí eu geralmente eu paro para assistir, né? É isso aí, Anônimos, é o livre-arbítrio de cada um. Deus criou todo mundo e nos deu o livre-arbítrio.
Problema teu. Você tem que chegar lá, ó. Você tem que ser superior. Eu te criei para você chegar lá. Te dou todo o material, toda a bagagem, tudo que é necessário para você chegar lá. Agora, meu filho, caminha. Caminha. E a maravilha que a doutrina vem nos esclarecer é justamente isso. Nós não dependemos um do outro para progredirmos. Nós dependemos assim, ajudando um ao outro, né? É aquele amor ao próximo, de colaborar. Mas se o outro não quer, você não vai ficar atrasado por causa dele. Deus não vai te punir por causa do outro. Deus não vai te punir por nada. Quem te pune é você. Nós é que nos punimos diante dos atos que nós praticamos, né? Então, olha só, eu estava vendo na televisão, aí eu costumo parar, né, para ver esses programas dessas igrejas que tem aí. De vez em quando eu dou uma olhadinha só para até vibrar, né, em benefício daqueles que estão ali. Então, você veja só o que numa televisão passa uma cena dessa. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como é que esse homem permite que isso seja? A gente até sabe que muitos são organizados, planejados, preparados para isso. Mas a pessoa que está lá no sofrimento, escuta uma coisa daquela, vai acreditar. O cara falou que tinha uma dívida muito grande no banco. O frequentador lá da tal igreja. Tinha uma dívida muito grande no banco. E aí ele foi na igreja, assistiu a reunião, dessa tal reunião do descarrego que eles fazem. Ele ganhou, gente, acreditem, eu vi isso na televisão, Rede TV, que passa esse senhor pastor que faz esse trabalho. Ele distribui uma toalhinha, essas toalhinhas que a gente usa para enxugar o suor, ele enxuga o suor com aquela toalhinha e distribui, dá para as pessoas. Aquela toalhinha ela é milagrosa. Então o cara pegou a toalhinha na igreja, foi no banco, na porta do banco, passou a toalhinha na porta do banco e quando ele foi lá no dia seguinte para ver o que ele podia resolver com a dívida dele não existia. Ou seja, a toalhinha apagou a dívida que ele tinha lá no banco, né? Agora você veja bem, isso é possível? Foi mágica. Pois é, Lisa. Não existe isso, gente. Desde quando você vai passar uma toalhinha com o suor de alguém? Não existe isso. Por isso que a doutrina vem nos esclarecer. Milagre não existe. Você não vai conseguir resolver um problema através desses subterfúgios, né? O Anônimos coloca aí para nós, também há médiuns espíritas que usam e abusam dos ensinamentos de Kardec e diz que tem espíritos elevados. Sim, sim, mas são aqueles médiuns, meu amigo, que a gente vai estudar aqui também, que Kardec fala. São os médiuns fascinados. A gente não vê essas coisas assim absurdas só nas outras religiões, não. Dentro do espiritismo, nossa, é o que mais tem. Hoje em dia, então, meu filho, o que está aparecendo de médium, fazendo psicografia, escrevendo o livro, publicando o livro, porque está dando Ibope que eu digo é din-din. Então, o que a gente está vendo aí de livro sendo publicado, de história, de romance, de não sei mais o que, dizendo que é espírito, que é psicografia, que é livro de espírito, e aí você vai ler, nossa, eu fico triste porque o médium que fez esse livro, pelo menos ele devia ter estudado a doutrina para não escrever uma bobagem dessa, não é? Então é como você diz, há de tudo um pouco, amiga. A nossa função é de ajudar o próximo. Sim, mas é o que eu estava falando hoje, né? A gente tem que pegar esses companheiros e através da nossa vibração, né? É a hora da gente fazer lá aquilo que Jesus ensinou, amar os nossos inimigos, né? Essas criaturas a gente não pode olhar como inimigo, condenar e sacrificar e dizer que está errado. Não, pelo contrário, a gente tem que vibrar por eles através de prece, né? Através de... São irmãos. Eu fico com pena, porque as criaturas que estão ali para serem socorridas vão lá de boa fé. Então, com certeza, é aquilo que a Elô falou. A espiritualidade não vai deixar que eles sofram pela irresponsabilidade daquele que está ali fazendo aquele negócio. Agora, você já imaginou, Anônimos, o que vai ser a vida desse pastor que faz um trabalho desse?
Eu fico com muita pena, porque eu sei que vão sofrer muito os falsos cristos, os falsos profetas, que enganam, né, uma sociedade, que enganam grupos em nome de Deus. É aí que está a pena, a dor maior que a gente sente. Porque a gente sabe que os adeptos, né, aqueles que vão lá, não vão sofrer injustiça. A gente sabe, não vão ser enganados se não tiver, se não forem, não é necessário. Então, a espiritualidade vai lá amparar. Lá também nós temos espíritos que amparam. Nas missas também nós temos espíritos. Em todo lugar nós temos benfeitores nos amparando e nos ajudando. Agora, é aquele do caso do escândalo, né? O escândalo tem que vir, mas ai daquele que provoca esse escândalo, né? Então a gente já está até passando demais. Ele ficou um pedacinho aqui, mas aí semana que vem, quem fizer o estudo dá essa lidinha aqui, vai entrar aqui nesse assunto, ó, que você tocou aí, Anônimos. Semana que vem, os médios interesseiros, né? Que utilizam também da mediunidade, mesmo dentro, até mesmo da casa espírita, com conhecimento. Nossa, como tem gente fascinada, né? Obrigada a vocês pela presença. Desculpem aí qualquer coisa, porque foi uma coisa improvisada, mas a gente sabe que não estamos desamparados, né? Tanto a vibração de vocês como o nosso amor por essa doutrina, o nosso amor por esse trabalho é muito grande. Então a gente sabe que eles ajudam, né? Eu tenho uma fé muito grande, gente, nessa espiritualidade amiga, nesses espíritos que quando vem ali o nosso esforço, meu Deus, olha, eu fico emocionada. Porque eu sentei aqui, eu falei, meu Deus, eu nem li, eu nem tinha lido isso aqui, me ajuda. Vocês têm que me ajudar, né? Chamei seu Caibá, vem cá, seu Caibá, me ajuda aqui. Gente, um beijo lindo. Elô, estou liberando então para você, minha amiga, para você encerrar aí. Eu agradeço a Elisa que vai encerrar. Tá bom, Lisa, então é com você. Um beijo grande, um agradecimento muito maior e fiquem com Deus. Quarta-feira vamos continuar aqui, hein? Vou querer todos vocês aqui. Beijinhos. Oi, Beto. Você, como sempre, dá show de bola, né? Essa questão, né? A mediunidade é um tema palpitante. A mediunidade, ela sempre existiu desde o início, né? E agora que estamos aprendendo a lidar com ela. E ainda, infelizmente, como foi colocado, mas é lógico, né? O esforço é nosso. Nós fazemos a nossa parte. Você faz a sua parte, se esforçando, estudando. E a equipe espiritual vai fazer a parte dela, te empurrando para o trabalho. Vai lá que você vai conseguir, com certeza. Não vai ficar desamparada de jeito nenhum. Isso é o que acontece com todos nós, né? Sempre tem essa parte por trás da espiritualidade fortalecendo, porque sabe a importância do trabalho, do estudo, do compromisso, né? Então, o trabalho não pode parar jamais. E é isso aí, né? Foi muito bem colocada essa parte da mediunidade, é uma parte que todos gostam, então leiam o livro dos médios, gente. É o manual nosso. Nosso manual é o livro dos médios, não tem para onde fugir dele, não. Tá lá tudo direitinho. Então, é a partir daí que nós vamos ver a importância de nós utilizarmos bem esses dons que nós temos, né? Permissão de Deus, estamos com Ele aqui. Então temos que desempenhá-lo da melhor maneira. Jesus aqui, quando esteve, fez isso para nós. Nos mostrou como agir da melhor maneira com a nossa mediunidade. Não é isso? E vamos fazer a nossa prece agradecendo a espiritualidade amiga, ao nosso Pai Maior, por essas oportunidades, por esse fortalecimento, por esse estudo maravilhoso que nos esclareceu cada vez mais, nos esclarece e nos dá condições de continuarmos as nossas tarefas, os nossos trabalhos, em nome do nosso Pai Maior, com o amparo de Jesus e da espiritualidade amiga, fortalecendo a todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui conosco, aprendendo, estudando e crescendo, porque a nossa finalidade é a evolução espiritual, e essa evolução se dá agora
e também aos irmãos que já estão desencarnados, que não tiveram tempo de aprender, estão aqui conosco aprendendo. E que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Muita paz a todos, deixando um abraço fraterno, um beijo no coração de todos vocês.